Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos dar uma olhada nas células, tá? Como naturalmente elas aparecem na sua apresentação mais comum, tá? Então assim, nada de alteração, tá certo? Então vamos começar pelas mais raras, que são os basófilos, tá? Então aqui está numeradinho à direita embaixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos lá. A célula 1 e a célula 2, tá? Quadrinho 1, quadro 2, basófilos. Então assim, ó, vamos cuidar. Na número 1 tá um aumento de 40 e a 2 também, só que na 2 a foto é grande, tá? Isso é só um detalhe. Então assim, olha a coloração da hemácia na 1 e olha a coloração da hemácia na 2, tá? Olha a cor aqui e a cor aqui. Então, aqui está uma coloração muito basofílica, tá? Deu um problema. Então, se vocês compararem a cor dos grânulos, tá? Aqui aparece bem mais preto, tá? Então, inicialmente, o basófilo, ele dá de 2 a 3 hemácias, tá? Se vocês olharem o núcleo, não tem como dizer como é que é o núcleo, tá? Apenas que a relação núcleo-citoplasma é grande, tá? Pode ver aqui, ocupa quase toda a totalidade da célula, certo? Se vocês olharem os grânulos, eles estão dispersos no citoplasma e também por cima do núcleo, tá? Então olha aqui a número 3, ó, tá? Um aumento de 100 e grande, tá? Então aqui, ó, certo? Os grânulos bem basofílicos, tá? Grandes, tá? Arredondados ou não, não importa. Aqui o núcleo até está menor, tá? Não tem problema. Ela não está tão redonda, está meio ovalada, não tem problema. Faz parte da variabilidade da célula. Aqui no número 4 também, ó, a gente tem então um basófilo, tá? Numa coloração basofílica, compara essa hemácia com essa aqui, tá? Isso aqui é uma coloração boa. Então vejam, estão bem mais pretos, tá? Aqui tem menos grânulo, não tem problema. Notem, aqui tem uma quantidade bastante grande, aqui já tem bem menos. E se nós olharmos esse aqui, número 5, tem bem pouco também, tá? Vejam que esse aqui está quase o tamanho dessa hemácia, certo? Isso aqui é para fazer uma comparação com o neutrófilo segmentado, tá? Tem que a granulação dele é fininha, tá? É de outra cor, é meio rósea, tá? Um pouquinho mais púrpura, tá? Bem mais fina do que esse aqui. Notem o jeito, a forma do núcleo, tá? Segmentado, é que o núcleo é mononuclear, não tem como dar maiores definições. E aqui no número 6, para mostrar, então, aqui está o basófilo, tá? Comparado com o eosinófilo, com um neutrófilo, aqui outro neutrófilo, um bastão, provavelmente, tá? Um linfócito e um monócito, tá? Eu escolhi esses aqui de propósito, vejo que eles têm algum grânulo, não tem problema, tá? Mas são grânulos bem diferentes, de cores diferentes, tá? Tamanhos diferentes, então o eosinófilo estaria entre estes dois aqui, tá? Então, isso aqui são os basófilos que a gente normalmente encontra, tá bom? Aqui, eosinófilo, tá? Mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nós temos um eosinófilo num aumento de 40 com uma coloração ácida. Por quê? Notem a cor do grânulo, tá? Quase com vermelho, tá? E essas hemácias aqui também não estão com uma cor muito boa, tá? Depois, aqui a gente tem uma coloração das hemácias está muito boa, tá? Aqui um aumento de 40 com foto grande, cuidado, tá? Então mostrando que o núcleo, tá? Já a relação núcleo-citoplasma bem menor, tá? O núcleo, ele é segmentado, tá? Algumas vezes pode ter 2, 3 lóbulos, às vezes eles estão dobrados em cima um deles, tá? Se nós notarmos, não tem granulação em cima do núcleo, tá? E é uma granulação que a gente chama na eosinofílica, daí o nome, ou seja, ela é alaranjada, tá? Aqui é um linfócito. Aqui na foto 3, o que a gente tem? Já uma coloração que ficou ao contrário da número 1, tá? Tá mais basofílica, como essas duas aqui. Notem então que essa granulação ficou bem mais arroxeada, tá? 2 lóbulos aqui, e aqui um neutrófilo segmentado. Pode ver até a cor do núcleo do neutrófilo e do grânulo do neutrófilo tá mais forte, porque a coloração ficou mais forte, tá bom? Então cuidar dessas coisas. Aqui de novo, tá? Uma coloração mais ácida ainda do que a número 1, aqui na número 4, tá? Um aumento de 10
Então vê como a granulação fica bem vermelha, tá? Notem como eu falo na comparação com da cor das hemácias, exatamente, para a gente não ficar, ó, porque aí nós temos um grânulo vermelho dessa cor, nós temos aquele bem roxo e esses aqui mais escuros, ó, tá vendo? Então aí, para não dar problema, tá? Então sempre é bom saber como é que está a coloração da hemácia. Aqui, ó, 2 lóbulos também, pode ver que tem uma granulação, ela é um pouco mais grosseira que o neutrófilo e não tão grossa quanto a do basófilo, tá? 2 lóbulos aqui. Aqui tem mais lóbulos, tá? Aí uns 5, 6. Vejo que os grânulos ficam só no citoplasma, tá? Ela é uma hemácia que eu não tinha falado, né? Vamos comparar aqui, ó. Dá para botar umas 3 hemácias, tá? Então é maior que uma hemácia, olha aqui. Então vai de 2 a 3 hemácias, tá? Aqui, ó. Pega essas 3, tu consegue colocar elas aqui até mais uma. Pega essas aqui, dessas 3, tu bota aqui dentro e ainda sobra, tá? Então, esse aqui são os eosinófilos, tá certo? Vamos lá. Linfócito, essa é uma célula que gera às vezes bastante dúvida, o pessoal fica né, se embanando às vezes. Então aqui, ó, eu trouxe esses primeiros slides aqui como sendo linfócitos de morfologia que a gente considera normal, tá? Então aqui eu tenho um linfócito grande aqui no quadro 1, eu tenho um linfócito grande aqui e um linfócito pequeno aqui. Então o pequeno, ó, praticamente do tamanho da hemácia. O grande, se tu pegar essas 3 hemácias aqui, tu consegue botar elas aqui dentro, tá? Característica, relação núcleo-citoplasma grande. Quando o linfócito é maduro, a cromatina é bem condensada. E, na grande maioria das vezes, o citoplasma é hialino, não tem granulação, tá? Então, esses aqui são um linfócito grande e um pequeno, tá? Depois, aqui outro, tá? Aqui um aumento de 100, tá? Então, um linfócito pequeno, aumento de 100. Tu consegue pegar essa hemácia e botar ela em cima do núcleo, tá? Então, praticamente é esse tamanho aqui. Aqui, nós temos 4 linfócitos pequenos em aumento de 40. Vê que essa coloração já forçou um pouquinho, pode ver que eles estão mais escuros aqui no núcleo, tá? Mas tudo bem, até aqui não tem problema, tá? Aqui, ó, notem que a coloração está bem basofílica. Olha a cor da hemácia, tá? Compara com essa aqui, ó, tá? Olha só. Então, eles estão super escuros, tá? E aqui nós temos um linfócito de vários tamanhos. Ó. Tem, vamos dizer assim, ó, estes aqui e esse aqui são maiores e esses 4, 5 aqui, 6, né, são menores, tá? Mas tudo isso aqui é linfócito. Então, qual é o problema da gente não se embananar? É que essa coloração aqui ficou muito forte, muito basofílica, ó. Então eles ficaram todos bem escuros, tá? Aqui, na número 5, um linfócito grande em aumento de 100 com foto grande. Então, se tu pegar essa hemácia aqui, ó, tu consegue botar no núcleo, mas tem mais citoplasma, então dá umas 2, 3 hemácias. Bem hialino, sem basofilia periférica, sem granulação, tá? Cromatina bem condensada. Certo? Tranquilo. E aqui para fechar, uma linfocitose, tá? A lâmina aqui também não podia estar melhor, mas não está das piores, tá? Linfócitos pequenos, vejam, uns são mais redondos, outros são mais pontudos, né? Alguma pontinha para cá, mas isso aqui faz parte, tá? Isso faz parte do pleomorfismo da célula, a variabilidade dela é essa. Então aqui não existe alteração nenhuma, tá bom? Aqui, então eu quis trazer alguns linfócitos diferentes, tá? Então, para nós compararmos, aqui no número 1, ó, um linfócito grande ativado com um linfócito normal pequeno. Então, pega essa hemácia aqui, tu consegue botar aqui dentro. Então, esse linfócito ativado, ele tem, dá quantas hemácias aqui dentro? Dá umas 7 por aí, tá? Então, conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas essas hemácias tu consegue botar uma do ladinho da outra aqui dentro. Característica, tá? Então, ele tem uma basofilia, tá? Na periferia, pode ser dentro também, como aqui, ó. Isso aqui é um linfócito ativado também, com basofilia interna, tá? E o citoplasma fica mais basofílico. Notem que aqui, ó, é um linfócito ativado também, num aumento de 100 com foto grande e coloração basofílica. Olhem aqui a cor da hemácia, tá? Compara essa hemácia aqui com essa.
tá? Então por isso que ele ficou mais escuro, tá? Aqui um linfócito linfoplasmocitoide, por quê? Porque ele está bem hialino. Aqui é uma área esbranquiçada, tá? Cromatina bem condensada e o núcleo num polo da célula. Mas ele não é um plasmócito ainda característico, tá? Mas é um linfoplasmocitoide. A coloração até que está boa, tá? Aqui já é outro tipo, uma coloração bem ruim, por sinal, olha a cor das hemácias, está tão basofílica que tão verde, tá? Mas o que interessa é que o núcleo até que não ficou ruim, ó. Isso aqui são linfócitos, tá? De tamanho médio, mas se nós olharmos, tem uma, né, incisura dentro dos núcleos, tá? Então isso aqui são linfócitos diferentes dos normais, não cabe aqui a gente falar agora, mas isso aqui são linfócitos neoplásicos, né? Tá? Depois, aqui, linfócito de núcleo bem clivado, então tudo isso aqui são linfócitos, tá? Citoplasma hialino, relação núcleo-citoplasma bem grande e núcleo clivado, tá? Às vezes chega até a ficar, parece segmentados, né? Então isso aqui também são linfócitos linfomatosos. E os 6 aqui, uma foto de 100 aumentos e foto grande, tá? Um pouco mais basofílica, dá para ver a cor do núcleo, olha a cor da hemácia, com granulação. Então, podemos ter linfócito com granulação? Podemos ter. Ah, isso aqui é indicativo de alguma coisa, vamos dizer, ruim, vamos falar a linguagem mais popular? Não, tá? Mas não é usual a gente encontrar. Mas nós estamos falando de morfologia aqui agora, não é o caso, tá? E aqui, para fechar os linfócitos, tá? Então, eu trouxe aqui, tá? 4 linfócitos de tamanho pequeno, ó. Compare essa hemácia com o tamanho do núcleo, tá? Para comparar, ó, com linfócito ativado, bem basofílico. Aqui, ó, cuidado, isso aqui é uma macroplaqueta, tá? Ou seja, isso aqui é uma plaqueta, tá, grande, olha o tamanho dessa hemácia aqui, tá? Olha aqui o tamanho dela, maior até que essa hemácia aqui, certo? Num aumento de 100 e foto grande. Então, para comparar, isso aqui é uma plaqueta, tá? Depois, aqui sim, um plasmócito, tá? Mais basofílico, a área perinuclear, né? Complexo de Golgi aqui bem tranquilo. Notem que a coloração está basofílica, a hemácia está verde, mas até que a célula não ficou tão alterada. Aqui, um eritroblasto, tá? Às vezes o pessoal confunde também, isso aqui é uma hemácia nucleada, tá? Então isso aqui é um eritroblasto, ó, comparem, certo? Tá? E aqui, 2 monócitos de tamanho normal, tá? Com granulação, certo? Então, para ver, comparar com esses aqui, como essas células são totalmente diferentes, são, na realidade, outras células, tá certo? Aqui, neutrófilos, então. Então, aqui, no número 1, tá? E o número 2 tem aí 2, 3 lóbulos, tá? E aqui aumento de 100 com foto grande. Então, o que que é? A célula é arredondada, dá umas de 2 a 4 hemácias aqui dentro, uma granulação neutra, porque ela não é bem preta basofílica e ela não é alaranjada. Então, daí que veio o nome neutro, neutrófilo. Granulação fina, não se espalha em cima do núcleo, tá? E tem essa coloração. Depois, aqui, ó, com mais 3 lóbulos, aqui já tem uma granulação um pouquinho mais forte aqui, mas isso faz parte da variabilidade da célula, não tem problema algum, tá? Aqui nós temos, tá, de 3 a 4 lóbulos aqui, ou até mais, conforme, né, alguns acham. Então vejam, essa hemácia aqui, ó, tu consegue colocar ela aqui umas 3 a 4 vezes aqui, tá? A granulação ela pode estar mais concentrada num lugar e ter menos no outro, ó, tá? Não é alteração nenhuma, faz parte da célula também, tá? E aqui, um neutrófilo segmentado, né? Sobrenome dele segmentado, no aumento de 100, mas foto grande. Compare com essa hemácia aqui, olha a cor dela, ó. Olha a cor dessa hemácia 6 e olha a cor dessa hemácia aqui. Essa é a coloração normal. Então aqui está muito basofílica, pode ver que o grânulo parece mais escuro, tá? Aqui, ó, então vamos pegar normal aqui primeiro, o número 6. Ó, essa aqui é um aumento de 40, ó, nós temos 2 neutrófilos segmentados. Olha a cor do grânulo, bem fininho, tá? Mal e mal dá para ver, dá para ver que o citoplasma tem grânulo, tá? E aqui é uma coloração normal. Olha essa lâmina aqui, olha a cor da hemácia, chega a ser vermelha. Então isso aqui é uma coloração ácida,
tá? Um aumento de 10, certo? Coloração extremamente ácida. Então pode ver que o citoplasma praticamente não aparece grânulo, tá? E olha aqui, ó, tá bem vermelho. E aqui o contrário, tá? Eu fiz propósito de trazer esses nuances para vocês verem. Então aqui uma coloração basofílica, olha a cor da hemácia, tá? Cinza esverdeado. A granulação aqui, esse tem menos, não tem problema nenhum, tá? Mas o pouco que tem está mais escuro, certo? Então esses aqui são os nossos neutrófilos, tá? Aqui, eu já quis trazer então algumas alterações que normalmente a gente pode encontrar, tá? Então aqui nós temos o neutrófilo hipersegmentado, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou mais. Então quando ele é acima de 5 é considerado hipersegmentado, tá? Então nós temos o que aqui? Compare com essa hemácia aqui, ó, dá umas duas hemácias, tá? Então essa coloração tá boa, isso aqui é um aumento de 100 em foto grande, tá? Aqui já é o contrário, nós temos um neutrófilo hipossegmentado, que só tem 2, e se nós olharmos o citoplasma dele, ele está bem hialino, está limpinho. Então isso aqui a gente chama de um neutrófilo agranular, tá? E pseudopelgar, mas isso aí é outra coisa, isso para outro momento, tá? Então isso aqui é um aumento de 100 também, a coloração relativamente boa, tá? Aí depois aqui sim, tá? O que mais aparece, aqui é um aumento de 100 com foto grande. Então isso aqui é um neutrófilo com uma granulação que a gente está vendo, ó, além da neutrofílica, agora está aparecendo uma coloração maior e mais escura, tá? Mais azurófila. Então isso aqui é um neutrófilo que tem as granulações lá dos seus níveis anteriores. Nós não vamos fazer comentários aqui, só para explicar a parte morfológica. Vejam que ele está carregado, dá a princípio 2 ou 3 lóbulos aqui. Então isso aqui é um neutrófilo com granulação grosseira primária, também chamado granulação tóxica, tá? Depois, aqui, um neutrófilo grande, tá? Extremamente grande. Então, aqui uma foto também de 100 e aqui de 100. Aqui, foto normal, aqui uma foto grande. Então, se nós olharmos aqui, nós colocamos essa hemácia, essa aqui e talvez essa aqui dentro, tá? Essas duas aqui dentro. Agora, olha essa aqui, esse aqui é o chamado macropolicito. Então eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, dá para botar 6 hemácias aqui dentro e ainda sobra espaço, tá? Então, bem hipersegmentado e a granulação neutrofílica aqui. Notem o tamanho dele, daí o nome, né? Tá? Depois aqui, um neutrófilo com corpúsculo de Howell-Jolly, tá? Isso aqui também é um aumento de 100, coloração relativamente boa. Dá para ver os grânulos aqui, tá? E aqui um corpúsculo de Howell-Jolly. E por último aqui, um neutrófilo, um aumento de 100 em foto grande, com pouca granulação, tá? E esses círculos brancos aqui, chamados vacúolos citoplasmáticos, tá? Que tem uma importância bastante grande, não é o caso aqui agora, tá? Mas só para mostrar então um citoplasma de um neutrófilo vacuolizado, tá bom? Aqui, para finalizar, neutrófilo então com bactéria dentro, em 100 aumentos, mas com foto grande. Então isso aqui são provavelmente cocos, tá? Que foram, ó, pode ver que tem vacúolo aqui, tem granulação mais grosseira, bactérias que foram fagocitadas na circulação. Aqui, um corpúsculo de Barr, tá? Neutrófilo apresentando corpúsculo de Barr. Notem aqui um aumento de 100 também, foto grande. A coloração não está muito boa, mas deu para ver bem, tá? E ele até tem pouco grânulo, certo? Depois aqui, um neutrófilo também segmentado. Notem, cuidado com a cor dessa granulação, mas olha a cor da hemácia também. Está super basofílico, tá? Com um monte de plaquetas, né, circundando. Então isso aqui a gente chama de satelitismo plaquetário. Ou seja, as plaquetas ficam, né, entre aspas, aderidas ao neutrófilo. Não vamos comentar aqui agora as razões e o que está acontecendo, mas apenas a questão morfológica, tá? Aqui no número 4, nós temos a anomalia de Pelger, tá? A coloração relativamente boa, ó. Ele só tem 2 segmentos hipossegmentados, só com uma fina ponte de cromatina, e a granulação, né, neutrofílica normal, de carregamento normal aqui, tá? Depois, aqui nós também temos um Pelger, tá? Então,
olha o tamanho, por isso que o tamanho é importante. Então, eu pego essa hemácia, essas duas aqui, talvez essa, eu coloco 3 hemácias aqui dentro. Então, isso aqui jamais poderia ser um precursor do neutrófilo, tá? Então, isso aqui é um neutrófilo que pode aparecer junto com essa anomalia aqui, tá? E por último, que, né, não é meio raro de aparecer, mas pode, tá? Isso aqui é um aumento de 100 com foto grande. Lembrando que quando existe só fazendo um parênteses aqui, existe esse traço mais escuro dentro da hemácia, isso é sinal que tem água no corante, então essa coloração não está das melhores. Mas nesse neutrófilo até ele não ressentiu. Então, se nós olharmos, tá? É um neutrófilo com granulação, áreas que tem, áreas que não tem, e esses pontos verdes aqui, tá? Isso são lipofucsina, tá? E aí, isso aqui acontece quando tem um grande problema, tá? Principalmente hepático, e o neutrófilo fagocita isso aqui. Isso aqui tem um sinal bem importante, mas não é o caso aqui agora da gente comentar. Então, apenas para trazer algumas alterações, tá? Umas são aqui o problema da plaqueta, isso aqui é natural, aqui né, bactérias na circulação, isso aqui é uma anomalia, isso aqui é um outro problema também, tá? Em nível sistêmico. Então, como os neutrófilos podem se apresentar, tá? E, por último, os nossos monócitos, tá? Esse sim é o maior leucócito que nós temos. Então, se nós pegarmos essa hemácia aqui, ó, nós colocamos o quê? Umas 8 aqui dentro, tá? Então, uma célula bem grande, tá? Arredondada, pode estar arredondada ou não, vezes que essa aqui não está, essa aqui já está mais redondinha, essa aqui está arredondada. Tem uma relação núcleo-citoplasma grande, tá? Dá para considerar grande, e ele é normalmente em função do pH do seu citoplasma e do tipo de lisossoma que ele tem, ele aparece com essa cor aqui, ó, azul acinzentado, tá? Normalmente pode ter esses vacúolos brancos, certo? Tá? Normalmente isso acontece em função do anticoagulante, do EDTA, do que outros motivos, tá? A gente pode comentar depois. Então aqui no aumento de 400, tá? Depois, olha, a cor de hemácia tá boa. Agora olha esse outro monócito aqui, olha a cor de hemácia, olha a cor da plaqueta. Então veja que o citoplasma dele já está mais o quê? Compara com esse aqui, ó, tá muito mais basofílico. Por quê? Porque a coloração está basofílica, tá? Mas mesma coisa, ó, no caso aqui não tem glândula, relação núcleo-citoplasma grande, e normalmente ele tem uma indentação, pode ter uma ou mais, ó, aqui tem uma, aqui tem outra, aqui só tem um. Nesse outro aqui, o que é que nós temos? Tá? A coloração até que não está tão ruim, pode ver, ó, compara a cor dessa plaqueta aqui, olha essa plaqueta aqui e compara com essa plaqueta aqui, tá? E agora deixa eu passar para cá, compara com a cor dessa plaqueta. Então, essas coisas a gente tem que analisar quando vai, né? Tem que ficar com o pé atrás quando olhar uma célula, tá? Então aqui o monócito também, certo? Sem problema nenhum, em 40 aumentos, tá? Comparando com a plaquetinha aqui, ó. Então, se nós pegarmos essa hemácia, essa aqui, essas duas aqui, dá umas 4 aqui dentro, tá? Relação núcleo-citoplasma grande, hialino, pode ter uma ou mais, né, incisão no núcleo ali. Aqui no 4, tá? Uma coloração basofílica, também em aumento de 40, olha a cor da hemácia e a cor da plaqueta, tá? Citoplasma hialino também, com indentação, cromatina bem condensada. Aqui no número 5, tá? Nós temos um monócito também com a coloração boa, tá? Compara a plaqueta, olha a cor da hemácia. Esse aqui está mais granuladinho, tá? Tem problema? Não tem problema nenhum, tá? É que os lisossomos dele são muito pequenos, então a gente não enxerga. Às vezes, quando ele está mais carregado, a gente enxerga. Isso é extremamente normal. Então, tanto este monócito aqui quanto esse aqui são normais, faz parte da sua variação, tá? E para fechar aqui, todos eles juntos, tá? Então, aqui um monócito mais granular, um linfócitos, 2 neutrófilos, o basófilo e o eosinófilo, tá? Então, basicamente, são as características das células, né, em estado fisiológico, né? Eu trouxe algumas modificações da célula apenas só para até fazer o contraste do que é normal, do que não é, tá? Mas é assim que então a gente começa analisando as nossas lâminas, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.